Opa, Aí, agora sim. tudo bem? Beleza, Bruno? Boa noite. A única coisa é que eu não tô te vendo, Não? mas isso é comum, já aconteceu outras Ó, 10 vezes, né? eu tô Mas te, eu eu tô vou te vendo. no escuro. Vai ser um blind date. Eu vou no escuro. Opa! Mas tu não tá Eu, perdendo nada, não. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo aí, cara. A galera, será que tá me vendo? Tá, né? tá, Tá vendo é sempre nós assim. dois? É, tá. É sempre assim, não carrega para mim, carrega para as pessoas, mas aí o que eu faço? Eu acesso aqui pelo tablet. Ah, Aí boa. eu falo aqui com a câmera e olho para você, só que tem um atraso, né? Esse é o lado ruim, mas vamos embora, Não, tá tudo certo. vamos. Eu, Estamos ao vivo, né? bom, antes de mais nada, Estamos ouvindo a muito boa história noite aí. a todos. Antes de mais nada, boa noite a todos. Boa noite a você, Tiago. Obrigado por ter dado um jeito de encaixar aí na sua agenda para a gente participar e ter esse bate-papo. E, e eu só vou ter. Eu estava contando essa história, né, desse doido que é um doido, assim, um cara muito querido, um cara muito amigo aí de muitos anos, e que sequer tinha uma planilha para mensurar os gastos dele mensais. É claro que a gente não tem muita precisão, mas até para você não estourar o seu orçamento, se você sabe que você tem que pagar ali o condomínio, no caso se você tiver aluguel, né? Aluguel, condomínio, gás, não sei o que, etc. Você sabe que você vai eventualmente reservar. Se você tem uma boa grana, porque muita gente já passa aqui, né? Já está Ah, assim respirando pelo canudinho. Tirando esses casos, você sabe que você vai separar, sei lá, 10, 20% para estudar, 10, 20% para guardar, e que você tem ali, sei lá, tantos por cento para extras, mas que você não pode estourar. Não dá para você chegar e uhum. falar, nossa, gostei desse tênis novo aqui da Mizuno, 1.800 e vou nele. Você vai saber se você pode ir nele ou não, né? Cara, essa história é boa. Eu já peguei cada pepino aí, assim, mil vezes pior que isso. E eu tava até, esses dias a gente teve um evento aí na Flórida, aí nos Estados Unidos, e eu fui pesquisar mais sobre os números nos Estados Unidos e fiquei surpreso, porque aí também tem um problema muito grande, que é no caso em inglês se fala paycheck to paycheck, né? Que é o viver de contra-cheque em contra-cheque. Só 15% da população americana tem US$ 1.000 ou mais guardados para alguma emergência. Então é uma coisa cultural, porque a gente às vezes acha que é só questão da renda, né? Ah, a pessoa no Brasil, o pessoal tem problema porque a renda é mais baixa, mas aí nos Estados Unidos, que a renda na média é muito mais alta, mesmo assim, a galera ganha e gasta tudo que ganhou no mês, e é uma coisa cultural, né? Eu ganho 10, eu vou gastar 10, comecei a ganhar 20, eu vou gastar 20. E é assim, cultural. Você vai gastando sem ver e sem controlar o mínimo, né? Acho que uma mínima de uma planilha, alguma coisa para você ver o que está acontecendo, cara, é sobrevivência, né? Igual você beber água, sei lá, igual você, né, tentar cuidar da sua saúde, é uma coisa meio que básica para todo O, mundo e é mais fácil que as pessoas pensam, né? é, o, Para fazer. o americano, eu tenho até medo de usar como referência, eu diria assim, ele não é referência, porque Aham. aqui vive todo mundo alavancado, todo mundo duro, todo mundo devendo tudo. A pessoa até estranha quando, quando você fala que você não tem um financiamento de Imobiliário, né? imóvel, né, que eles chamam de mortgage. As Mortgage. pessoas estranham quando você fala que o carro é seu, que você comprou, porque não faz nem sentido. O dinheiro, historicamente, é tão barato que Ah, vive todo mundo super alavancado. Mas aham. vamos falar da nossa realidade tupiniquim. Ah, A chamada, né, é isso, é finanças familiares. Então, todo mundo fique à vontade aí para mandar perguntas, porque a ideia é a gente esclarecer, trocar uma ideia. Eu e o Tiago, a gente trocar pontos de vista diferentes. Olha, já chegou uma. Só porque eu falei, o Estado paternalista vende a ideia da aposentadoria baseada no INSS, porém essa prática está fadada ao fracasso com a falência anunciada desse sistema. Nossa, certíssimo, né? Absolutamente certo. Mas então, seguindo, Tiago, eu acho que a ideia é a gente falar aqui dos pilares de uma boa gestão financeira familiar, como se programar, como dividir as contas, uhum. como fazer as coisas funcionarem. Legal. Eu acho que o ponto de partida seria legal você contar o quanto,
quanto você trabalhou e vem trabalhando nesse universo, que você até chegou a comentar que você nos Estados Unidos estava pesquisando e tal, mas que você me contou em detalhes quando você preparou, escreveu o seu livro e tudo mais. Eu acho que é um bom começo. Legal, legal. Eu estou trabalhando com esse assunto, vamos dizer assim, educação financeira, né, há 10 anos. Eu tive a oportunidade de, nos 6 primeiros anos, participar de um projeto aqui no Brasil, que é um dos maiores projetos de educação financeira já desenvolvidos no mundo, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que foi desenvolvida aqui no Brasil. A gente rodou o país, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, em diversos projetos, desde escolas públicas do ensino fundamental até o ensino médio, até mulheres de baixa renda, aposentados, públicos gerais, e com desenvolvimento de metodologia, aplicação de análise de impacto para ver qual que era o efeito desses projetos, a aprendizagem desse assunto para as pessoas. Então eu tive uma escola aí, vamos dizer, bem interessante nessa jornada da educação financeira, e pude perceber bastante do comportamento financeiro das pessoas, independentemente da região do país, da formação acadêmica, da renda dessas famílias. Então, e comparar padrões, comparar modelos, comparar em grande escala como que isso se dá no contexto do brasileiro. Então, o meu livro, que eu escrevi e lancei no ano passado, ele traz bastante dessa visão emocional, socioemocional, de inteligência emocional em relação ao dinheiro, que basicamente é o que vai determinar o nosso comportamento. Por mais que a gente possa, é claro, entender dinheiro de uma maneira técnica, e sem dúvida é muito importante entender dinheiro de uma maneira técnica, só o conhecimento técnico não faz a pessoa tomar a decisão correta, em grande parte das vezes, né? Se fosse assim, por exemplo, não teria claros casos aí de pessoas que são muito boas em relação à gestão financeira de patrimônios, de empresas, mas que na sua vida pessoal tem drásticos problemas, claro, porque não conseguem levar isso de uma maneira equilibrada dentro de casa. E aí, trazendo, né, respondendo esse primeiro passo que você levantou aqui, Bruno, a grande questão aí para começar mesmo a família, né, é a comunicação, é falar sobre o assunto. Quando você deu o exemplo aí do seu amigo, eu me lembrei de vários exemplos que eu tive assim parecidos, né? E aí eu vou trazer rapidamente um exemplo aqui de um casal de médicos, porque eu falo desse exemplo porque ele está no meu livro. Eu gosto muito desse. Não é uma história legal, mas é uma história que é absurdamente comum, né? Absurdamente comum. Um casal de médicos, 36 anos de idade, acabaram de ter o segundo filho na época que eu fiz a mentoria com eles, né? Fiz uma mentoria com eles. A renda deles somada dava mais de 100 mil reais, o que é suficiente para viver muito bem, né? No Brasil, em qualquer lugar que você esteja, dá para viver muito bem com metade disso, com um terço disso, com um quinto disso, né? Então, a renda era muito boa, mas eles estavam com graves dívidas, devendo IPTU do imóvel, devendo os 3 empréstimos que o cara tinha feito, e a mulher estava desesperada porque ele não sabia o tamanho da dívida, quanto que estava rolando de juros, não sabia quanto estava devendo de IPTU, tinha que levantar o dado com a prefeitura, um caos assim que você não acredita, né? Quanto que essa família estava assim, num desgaste emocional, num estresse financeiro que era realmente desesperador. E só para resumir uma história longa, a gente encontrou que a origem desse problema dele, principalmente, é que ele não admitia que ele tinha um problema financeiro, o ego dele não deixava, ele não se desfez de nada que ele tinha conquistado. Eles estavam financiando um imóvel, tinha 2 carros importados, tinha uma moto, tinham gastos muito altos, desde empregada até churrasco que ele fazia, com vinho, lavanderia, assim, é uma coisa gigantesca. E foi muito difícil a gente mostrar para eles o quanto que eles estavam realmente vivendo um ciclo tóxico das finanças e não dialogando em relação a isso, não se abrindo. Então, quando você não se abre, o que eu fiz essa volta? Quando você não se abre para falar dessas questões, você está cavando um buraco muito grande.
E o problema é que as pessoas não falam quando está tudo bem, que é quando elas têm que falar. Está tudo bem, os dois estão financeiramente indo bem, estão conseguindo cumprir os seus objetivos. Tem que falar, porque sempre vai ter coisas para alinhar. Poxa, eu não quero gastar meu dinheiro com esse tipo de coisa, eu acho que isso aqui é um desperdício. Aí outra pessoa tem que falar, pô, eu não acho, meu ponto de vista é outro. As pessoas têm que discordar quando está tudo bem, quando está saudável. Não pode esperar dar um problema para brigar, que aí não discorda, é briga. A maior causa de divórcio é por questões financeiras, né, Bruno? Então, eu sempre recomendo às pessoas primeiro passo, olhar para as finanças, olhar para o contexto, olhar para o padrão de vida, ver se está alinhado e começar a dialogar. Não é uma fórmula pronta, é dialogar sobre as expectativas e sobre os sonhos, né, que querem ter para as suas vidas, né? Mas quando você fala primeiro passo é dialogar de uma forma mais didática, se não o primeiro passo, mas um dos primeiros passos não seria, antes de tudo, tentar definir ali um orçamento? Porque, assim, semelhante aos negócios e às empresas, a gente estabelece um orçamento. Olha, eu posso gastar tanto ou quero gastar tanto. Então, se as pessoas... Eu acho que o ponto de partida é as pessoas entenderem o seguinte, a renda que ela tem. Olha, eu tenho um aluguel de um apartamento que a minha avó deixou para mim, eu ganho R$7.000, eu tenho uma grana investida que é a minha reserva de emergência. Com isso tudo, o que eu faço, quanto eu posso gastar e como eu devo me comportar. E aí, ir lá e começar a subtrair. Tenho meu condomínio, que não tem como deixar de pagar, tenho minha conta de celular, energia elétrica, senão eles cortam e aí lascou. Convênio médico é uma prioridade para mim, porque eu não quero depender do SUS. E ir vendo como fica esse saldo. Depois de removido as contas básicas, organizar o que você faz com o saldo e se policiar no mês para que você, por exemplo, não saia para jantar mais vezes do que você pode ou em lugares mais caros do que uma determinada média. Não faz parte essa lição de casa? Eu tenho uma metodologia no livro, que eu tenho também em outros treinamentos, que eu chamo de caixas e torneiras. Por que eu falo que o primeiro passo é o diálogo? Né? Porque quando você senta com a pessoa, e aí vamos dizer assim, de forma bem prática, né? Você estabelecer um dia, um momento onde os dois na família, né, no caso um casal, vão sentar para organizar isso. Essa metodologia que eu criei, caixas e torneiras, ela é interessante porque ela é muito passo a passo para você sair do óbvio que é, por exemplo, uma planilha. O que as pessoas normalmente fazem? Levantam uma planilha com gastos fixos, gastos variáveis, o que é, como você dizia, o que é prioritário. Só que a partir dessa planilha, você tem uma lista das coisas que você faz com o seu dinheiro. Beleza, é legal fazer isso. Só que o que não tem na planilha é uma ordem de prioridade, que é o que é o mais complexo na hora de ir para o vamos ver, né? Porque tudo bem, quando você está falando de um aluguel, de um condomínio, de uma conta de luz, são coisas que não podem ser, não podem deixar de ser pagas. Mas uma camada acima disso, já vem outras coisas que são variáveis, no sentido de coisas que eu opto ou não por fazer. Então, um casal é muito mais complexo, porque quando você é solteiro, você fala, tá bom, eu tenho vontade de fazer isso, aquilo, meu dinheiro dá, vou fazer. Meu dinheiro não dá, não vou fazer, no mundo ideal. Num casal já é diferente, porque você está falando de duas pessoas. E uma coisa que para uma pessoa é legal, para outra não faz sentido. Então, o diálogo já começa na hora de fazer esse orçamento, no caso dessa metodologia das caixas e das torneiras, porque a pessoa vai priorizar. Então, tem, primeiro, no caso das torneiras, né? Depois eu explico, ou quem tiver meu livro vai saber do que eu estou falando. Você vai priorizar entre necessidades vitais, necessidades importantes, desejos importantes e supérfluos. E quando você pega o teu orçamento, destrincha isso, você começa a classificar, ainda mais em casal, você começa a dialogar. Poxa, isso daqui, para mim, é uma necessidade. Legal, mas para mim não é. Para mim é um desejo. É importante? Talvez, mas nem tanto. Então você começa a equilibrar o que é uma negociação, né? Um relacionamento é uma negociação eterna. Então é uma coisa de negociar o que é importante para um, o que é importante para outro. Então é um passo mais profundo do que apenas listar
que, claro, é o primeiro passo, é muito importante você saber se está adequado. E aí entender, por exemplo, coisas mais óbvias, que é do tipo assim, tá, o nosso aluguel, mais o condomínio, caramba, tá dando metade da nossa renda. Será que, dadas as nossas contas aqui, do que a gente tem feito e do que a gente está planejando também fazer, que isso é muito importante, porque você vai encontrar assim, pô, legal, eu quero fazer um mestrado, um doutorado ou uma viagem daqui a algum tempo. Para isso eu preciso de reservar X reais todos os meses. Então, será que o nosso aluguel, o nosso condomínio, não está muito caro perante o que a gente precisa fazer? Ou será que a gente não está aqui gastando muito com restaurante, com iFood, e a gente vai ter que priorizar aqui para colocar uma parte disso aqui todo mês para outras coisas? É um exercício que ele não é tão óbvio, apesar de ser simples. Ele vai variar muito em relação ao que a pessoa quer, o que o casal quer como objetivo, sabe? Então essa metodologia eu gosto dela porque ela dá um passo mais profundo e leva a essa reflexão e vai rolar um atrito, sabe? Quando é uma família assim, vai rolar um atrito bom. É bom esse atrito, porque ele vai preparar essa família para um outro passo, alinhado para conquistar outras coisas que não estão no radar dela agora, né, no começo. Eu assim, concordo 100% com as suas colocações, acho que fazem absolutamente sentido, e eu fiquei só pensando assim, né? É como um casal, só para exemplificar, você e o seu parceiro ou parceira, você quer manter a TV a cabo e ele diz, não, isso aí não serve para nada. Mas tudo isso considerando que as pessoas decidam ter uma vida financeira conjunta. Porque existe hoje uma coisa muito comum, e eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado, não existe certo e errado, existe o que te faz bem e o que você concorda. Mas é muito comum hoje as pessoas dizerem o seguinte, a sua vida financeira é sua, a minha é minha, a gente racha algumas contas, ou se você ganha 10 vezes mais que eu, você paga então 60% do aluguel, ou 70%, ou se você quer morar num apartamento muito melhor do que eu sozinho poderia, você paga o aluguel e eu vou ajudar com outras contas, mas desde que seja acordado, aquilo ali está resolvido as contas básicas. E o resto, cada um por si. Se você quer assinar Netflix e eu não, manda bala, e assim por diante. Eu acredito muito nesse modelo. É uma crença minha que eu acho que relacionamento e amor, teoricamente, não deve ter nada a ver com dinheiro. É que isso a gente entra numa seara aí muito delicada, porque tem a ver com religião, mas com como assim? Do cristianismo. Mas como assim? Eu não entendi. Como assim não tem a ver com o dinheiro? Só para eu entender. No sentido de que a gente pode rachar as contas, as que a gente julgar que fazem sentido, mas essa coisa de casar com comunhão parcial de bens ou comunhão total, eu acho assim, eu fico com você absolutamente porque eu não tenho nenhum interesse a não ser o prazer que você me dá de eu estar com você. A gente fica junto. Se você for rica e eu for duro, e você quiser morar numa casa muito grande, você vai ter que pagar a maior parte ou a casa inteira e eu ajudo no que eu posso. O importante é os dois estarem remando. E coisas extras, cada um tem a sua vida independente. Eu acho que assim, e esse papo também ele dá muito pano para manga, porque não tem de fato um modelo. Né? O que eu observo em relação a fatos, aí, vendo esses modelos, potencialmente todo modelo pode funcionar, desde que seja acordado. Só que isso é uma coisa teórica. Na prática, o que eu vejo acontecendo, Bruno? Falta alinhamento, falta combinados, e aí a expectativa é a mãe da frustração. Né? Quando você não tem alinhamento e expectativa, você vai lá, pensa que vai ser tal coisa, e você acaba sendo negligenciado dentro da relação. Na prática, por exemplo, vejo assim, o cara muitas vezes tolindo a mulher, tolindo a esposa, acontece muito, a sociedade é muito machista ainda, né? Infelizmente, mas o cara tolindo a mulher porque o combinado lá atrás, na cabeça dele, era que ele ia trabalhar e ela, por exemplo, ia cuidar da família, com filhos e tudo mais. Fica mais complexo a relação.
A mulher abre mão da carreira, isso eu vejo acontecer muito, para cuidar dos filhos, e o cara usa o dinheiro como ferramenta de controle, o que é muita injustiça, porque o que a mulher está colocando ali ao cuidar da família vale muito mais, né? Não dá para comparar o valor de cuidar de uma família. Então falta esse alinhamento, porque na prática, o que seria o ideal? Se a família, nesse caso, optou para a mulher ficar em casa cuidando da família e o cara vai fazer ali a questão do dinheiro, que essa gestão do orçamento seja compartilhada, que ela tenha acesso aos recursos, porque ela precisa ter a individualidade dela. Isso é um exemplo onde a mulher abdicou, por exemplo, da carreira profissional para cuidar da família, que acontece muito no Brasil, né, principalmente. Quando a mulher abdica e o cara não compartilha, ela vai ser tolhida e ela vai se sentir abusada depois de algum tempo. Isso é muito normal. Quando os dois são profissionais e nenhum dos dois abdica da sua carreira, os dois estão trabalhando e tendo uma vida financeira. Quando não tem filho, provavelmente isso vai se dar de forma mais fácil, dessa maneira que você falou, ou seja, cada um tem sua vida, dividem ali um apartamento que seja, e o combinado vai ser muito relativo à renda de cada um, né, e tudo mais. Com alguns sonhos em conjunto, alguns sonhos separados, e aí é legal ter essa diferenciação, eu sempre falo isso. Cara, é importante você ter sonhos em um relacionamento, objetivos para você conquistar juntos, que vão envolver dinheiro, né, se isso faz sentido para você, mas também é importante você manter os seus objetivos pessoais. Você não pode abdicar de tudo, não, eu vou deixar de fazer tudo que eu gosto só para ir para os objetivos em conjunto, porque você vai abafar a sua individualidade. Agora, tem muitos casos também onde a família entra nessa comunhão total de bens, e aí o orçamento do casal é todo o mesmo orçamento. Eu não vou dizer que não funciona, funciona para muita gente, mas é preciso ter muita organização quando é assim, porque tem que ter cuidado, na verdade, para que um não fique deixando o outro tomar conta de tudo. Porque isso parece bom, o fulano, a fulana é boa na gestão financeira, vou deixar ela tocar tudo. Isso no curto prazo pode parecer bom, mas no médio e longo prazo, principalmente, é péssimo, porque a pessoa acaba negligenciando essa gestão financeira que precisa ser individual, como escovar o dente, como tomar banho. Faz parte do autocuidado, a gestão com dinheiro faz parte de você se cuidar. Então eu sempre falo para as pessoas assim, não esquece do dinheiro. Se a outra pessoa gerencia melhor do que você, legal, mas acompanha junto, tem os diálogos financeiros, faça esses alinhamentos, senão você vai ficar excluído do processo e em uma hora a conta chega, sabe? E é muito comum, eu vejo inúmeros relacionamentos que um dos dois assume a liderança ali, a gestão financeira, e o outro simplesmente até se orgulha em dizer o seguinte, não sei de nada, meu parceiro ou parceira cuida de tudo e eu fico por conta. Pode ir falando, só vou esticar o braço aqui e pegar uma caneta. Tá. A pessoa, ela, na verdade, o que ela acredita? Ela acredita que não é para ela. Esse é um perigo. O problema é esse. Porque ela talvez esteja carregando uma crença que ela não é boa com dinheiro, porque provavelmente ela não viu isso no contexto da vida dela, não foi incentivada a fazer isso. E aí ela está enxergando ela mesma como uma pessoa que não tem condições de gerenciar dinheiro. Aí, em algum momento da vida dela, isso foi reforçado por algum problema que ela teve. Se endividou, ou fez alguma bobagem, soube declarar imposto de renda, alguma coisa aconteceu que ela teve um problema que reforçou isso, do tipo, tá vendo? Eu não sou bom, eu não sou boa com o dinheiro. E aí ela foi lá e casou com alguém que sabe, teoricamente, mais do que ela, porque tem mais confiança nesse assunto. E aí ela disse assim, eu acho que bom, agora a pessoa vai tomar conta do meu dinheiro e eu não vou precisar me preocupar mais, que é um grande erro, porque, de novo, esse é o ponto, você está só reforçando e nutrindo uma crença que deixa você afastada de uma coisa muito importante, que é gerenciar o teu dinheiro. E se você não sabe gerenciar pouco, você não vai saber gerenciar muito. Se você não
assume a tua vida financeira agora, não adianta se você ganhar o dobro. Você pode se matar de trabalhar para ser promovido e aí vai ganhar o dobro e vai gerenciar mal o dobro do que você ganha hoje. Vai ter potencialmente problema como você tem hoje. Então é uma coisa de meio que bater no peito, sabe, Bruno? E dar uma olhada para isso com mais cuidado, com mais realmente vontade, porque faz toda a diferença. Tá. Alana, se você estiver me ouvindo, as perguntas foram passando e eu me perdi aqui. Se você puder me ajudar e caçar elas, mandar no WhatsApp. Tem um comentário aqui da Lu Cotrim que eu achei muito bacana. Não tem regra que serve para todo mundo, infelizmente. Uhum. Os casais têm que encontrar a própria receita, o que funciona para os dois. O problema é que a conversa honesta dificilmente acontece. Ela tem total razão, né? É o que a gente estava falando. Enquanto a Alana manda aqui as perguntas, eu queria... Não, já chegou a primeira. Olha só. Quais são os desafios mais comuns ao organizar as finanças de uma família? Então, a gente estava falando, eu vou unir essa pergunta com o que a gente estava falando. A gente falou sobre a importância de dar uma mapeada no cenário, relacionar e etc., para ter pelo menos uma ideia de despesa, uma ideia de orçamento e sentar juntos para se firmar ali um acordo, né? As pessoas têm que concordar com o que vai ser feito. E aí, qual é a sequência? Porque a pergunta tem muito a ver com isso, né? Como criar um orçamento que atende as... Não, peraí, eu já até me perdi, está chegando tanta pergunta. Mas, enfim, você lembra a pergunta, senão eu tenho que caçar ela aqui, que já está rodando. Vou respondendo essa e assim, é todo um contexto, tá? Muitas vezes o erro das pessoas é acharem que vai se resolver numa planilha, num planejamento. É um ponto de partida. Eu vejo muitas pessoas empolgadas em dar essa volta por cima, essa virada de chave, e elas se prendem ao instrumento, à ferramenta que é a planilha. E ela acha que com aquilo ali, com esse exercício, ela está já conseguindo mudança. Só que o problema é o seguinte, é como se fosse um elástico, né? A gente foi treinado a esticar num certo tamanho. Quando você muda essa dinâmica, você tem uma resistência muito grande para manter essa mudança. É igual com reeducação alimentar, com introdução de atividade física na rotina, com mudança de horário na hora de acordar, com todos os tipos de processo de mudança de hábito, o dinheiro entra dentro desse processo de mudança de hábito. E são coisas, às vezes, muito mais simples do que a gente pode presumir. Né? Vão desde, por exemplo, essa assinatura desse jornal que você não lê, né? Dessa 10 streaming que você tem, que você não está usando, você não quer abrir mão, a gente tem aversão à perda, né? Uma característica do nosso cérebro. Pode ser desde esse tipo de coisa até hábitos que você tem, por exemplo, de almoçar no shopping, que você gosta de ver vitrine, passear no shopping, ou ir no mercado, toda semana você vai no mercado, adora ir no mercado, tem gente que gosta, né, de passear no supermercado, pedir Netflix, pedir iFood o tempo inteiro. Então, são coisas que você foi construindo e se moldaram mais ou menos como um lodo, sabe aquela imagem do lodo assim, se acumulando nas frestas, e isso é um processo mental mesmo de hábitos. Então, a gente olhar para esses hábitos, primeiro, junto com o nosso plano, entender aonde a gente precisa realmente nos reeducar para, na prática, saber, olha, esse mês eu vou precisar então vou precisar separar 10%, 20% da minha renda. Quantos reais é isso? É R$1.000, é R$2.000. Legal. Então, como é que você vai fazer para que seu orçamento se encaixe em sua renda menos R$2.000? Esse é o exercício. Você já faz o exercício, você faz isso no primeiro mês, e aí você tem que manter isso. E aí essa é a dificuldade, porque você vai ter que fazer esse jogo de empurra, é um cobertor curto, não tem jeito, não importa a sua renda, o cobertor é curto. Mas para dar uma notícia boa para a galera, o que ajuda você a fazer isso? É enxergar o benefício que você vai ter no futuro. É a coisa que mais consegue motivar a sua consistência na mudança de hábito para ir para um outro padrão, é você
você olhar para o que você vai ganhar com isso lá na frente. Isso é o objetivo que você colocou, o sonho que você tem, a viagem que você quer fazer, a casa que você quer comprar, o carro que você quer comprar. Isso tudo estimula o ser humano a abrir mão de pequenos prazeres do curto prazo para ganhar coisas maiores no futuro. Olha só, vamos tentar responder algumas perguntas aqui rapidamente. O Júlio mandou: ter um filho ou filha requer um planejamento de pelo menos 18 anos. Como fazê-lo? Porque se pensar muito, não tem filho. Se pensar muito, não tem filho. Olha, primeira coisa, vamos lá, antes da parte financeira, tá? É você realmente entender se você quer ter filho. Você, sua esposa, seu marido, quem você tá junto. Você quer ter filho? Pronto, tá resolvido. Se você quer ter filho, tenha. Porque até falei esses dias sobre isso. Assim, é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida, se você quer. Se você não quer, ou você está em dúvida, é melhor não ter, porque é muito difícil. É a coisa mais difícil que tem. Não é simples, é uma coisa que é um comprometimento pro resto da sua vida. A parte financeira é importante? Com certeza. Você não pode sair tendo filho sem um mínimo de planejamento. Porém, assim, eu diria que o que você pode fazer, na medida do possível, você vai entendendo esse processo durante também, para deixar a gestão financeira mais leve, é antecipar alguns grandes movimentos que você vai precisar fazer para garantir uma qualidade de vida para os seus filhos. É uma faculdade que você vai pagar daqui a 18 anos, fazer esses cálculos em relação a, por exemplo, onde você mora, quanto custa a escola, quanto custa, como é que é o custo de vida na sua cidade, o quanto que você tem de renda hoje, quantos filhos você pode ter a partir disso, e aí, claro, fazer um planejamento, mas não é ficar 10 anos planejando, senão você vai desistir, se ficar pensando muito no dinheiro, realmente não é o filho não é um retorno, não é um investimento no mercado financeiro. O retorno não vem em dinheiro, vem em outra coisa. Então, você realmente ter e correr atrás de trabalhar muito, porque custa caro mesmo. Mas você acha que faz sentido estimar? Porque a primeira coisa que eu pensaria, antes de ter um filho, é quanto custa manter uma criança em cada faixa etária? Ou seja, quando for bebê é isso, quando tiver um pouco maior é tanto. Eu ouço de amigos que têm filhos ali na fase de colégio dizendo o seguinte: se eu tivesse 2 ao invés de 1, eu estava morto e quebrado, porque os colégios estão uma fortuna. Então, faz sentido você ter uma ideia do quanto isso vai demandar de grana. Sim, faz sentido, mas antecipar muito esse tempo, esse valor, daqui a 6 anos ou daqui a 10 anos meu filho vai estar custando tanto. Isso não faz tanto sentido na prática porque você não consegue projetar tanto a sua renda futura, né? Você consegue projetar a sua renda presente, ter uma estimativa do quanto você acha que você vai ganhar no futuro, mas a gente tem sempre a condição de ampliar um pouco esse rendimento durante o tempo. E outra coisa, assim, o que eu vejo que funciona é você também dar foco ao que mais importa. E a prioridade é, no caso, eu vou botar realmente o investimento na escola do meu filho. Fato. Você vai ter que abrir mão de coisas que você fazia quando você não tinha filhos. Acho que é mais sobre isso, sabe? Sobre você fazer um pouco essa conta sobre o que você vai precisar deixar de fazer para poder garantir outras coisas para o seu filho e dar essa equilibrada. Se você tiver 2 filhos, mais coisas. 3 filhos, mais ainda. Então você acaba perdendo o padrão de vida, né? Vamos dizer assim, um casal que tem uma renda de, sei lá, conjunta de 20 mil reais. O padrão de vida que ela tem, só o casal, muda muito quando ela tem um filho. Mas ainda dá para manter alguma coisa parecida. Se ela tiver 2 filhos, já cai bastante. Se ela tiver 3 filhos, reduz drasticamente. Ela não vai conseguir viajar mais para outro, vai ter que viajar ali para a praia no máximo ali Então assim, muda muito o padrão de vida quanto mais filhos você vai tendo. Então acho que é importante ter essa consciência. E aí o que eu diria assim, na prática, tenta formar uma reserva, se você não tem uma reserva financeira aí para te, né, levar a cobrir potenciais imprevistos que vão existir, né, com essa criança.
fazer o cálculo do plano de saúde, fazer o cálculo, né, de quanto que vai custar aí esse primeiro ano, que vem muita coisa nova, né, mamadeira, leite, essas fórmulas são caríssimas, fralda, isso tudo dá uma pesada no primeiro ano. E aí, depois disso, tem que trabalhar muito mesmo, não tem jeito não. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, a Ami, que já tinha comentado aqui que seria legal a gente abrir para pergunta, ela falou um negócio que eu concordo 100%, que é relativo, porque tem pessoas menos privilegiadas que educam seus filhos no ensino público e que eles, não é por isso que deixam de dar certo e não chegam à universidade. Claro. Eu acho que a moral da história, na minha versão, né, que não estudo isso como você no dia a dia, é que é muito semelhante a um negócio. Você, bem ou mal, se você vai ter filho, você tem que ter ideia que isso vai gerar gastos, e dentro das suas possibilidades você vai ver, ele vai ter que ir para o colégio público ou dá para pagar o privado, e eleger prioridades e tentar fechar ali o seu orçamento da mesma forma que você teria que fazer mesmo sem filhos, né? Aí uma pergunta muito boa aqui da Neide. Problemas emocionais podem ser os responsáveis pelo excesso de gastos? Como detectar isso? 100% dos problemas de gastos excessivos, a não ser algum imprevisto, né, alguma coisa que está fora do radar, 100% são problemas emocionais. Quando você vive um padrão de vida que não está adequado à sua renda, você tem uma carência emocional que não está no dinheiro, está em outra coisa que você não identificou ainda. Então, por isso que eu trabalho a metodologia de 3 etapas: autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocontrole, para você entender, né, o seu perfil de uso do dinheiro, suas crenças financeiras, como você está usando, né, o teu dinheiro no seu dia a dia e para onde você quer ir. Se você nunca se perguntou isso, se você nunca se deixou pensar né, o que você deseja para a tua vida, eu tenho lá também esse passo a passo para que você tenha essa primeira noção do autoconhecimento, depois você vai para a autorresponsabilidade e para o autocontrole, que é a aplicação disso no dia a dia. Então, assim, o dinheiro ele funciona como uma ferramenta. Ele vai ser um lugar onde a pessoa vai abusar dele, desequilibrar dele, se ela está equilibrada, né? É apenas uma consequência, é apenas a ponta do iceberg. A dívida ela é apenas uma consequência do seu padrão de uso do dinheiro. Não tá, o problema está anterior a isso. Então você precisa realmente olhar para de onde está vindo isso, olhar seu histórico familiar, como é que você viu seus pais usando dinheiro. Será que eles brigavam por dinheiro? Será que eles eram descontrolados? Será que você não está, de alguma forma inconsciente, honrando os seus pais porque você viu que na vida, né, deles era sempre muito difícil, e aí você acaba tendo que replicar um pouco isso para a tua vida também? Será que você não está olhando para o lado ali nas redes sociais ou para os vizinhos, está tentando modelar uma vida que você não consegue pagar e tentando aparecer para alguém? Então, é muito esse processo, sabe, Bruno, de, como a Paula falou aqui, autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocontrole. Porque é uma etapa, são 3 etapas que precisam ser traçadas, realmente vencidas, para que você tenha mais clareza sobre onde você quer ir e entendendo prioridade, assim, a palavra mais importante. Não é fácil estabelecer prioridade, porque sempre quando a gente escolhe uma coisa, a gente está largando outras para trás. É um processo muito difícil para nós, seres humanos, mas é possível você conseguir ter clareza um pouco mais da sua essência, do que você quer, do que funciona para você, e ter que ficar mais em paz também, né? Porque acaba sendo uma questão de você ficar em paz com a sua vida financeira, de ficar realmente fazer as pazes com seus objetivos e dar para sua família o melhor ali, que é o que vai dar realmente, por exemplo, a oportunidade dos seus filhos quebrarem um ciclo de pobreza, um ciclo de escassez que você viveu na sua vida. Eu vejo pais aí que estão gastando dinheiro com carro, com várias coisas e não estão pagando uma escola para os filhos. Estão dando prioridade a outras coisas. Não vou fazer juízo de valor, eu não tenho esse objetivo. Mas se você está deixando de dar uma condição futura para o seu filho, em detrimento de um bem material que, né, não tem
isso pode ser muito ruim pro futuro da sua família, né? Que vai ter menos condições de acessar né, oportunidades que poderia ter, né? Então, acho que é um pouco isso que eu tenho falado, sabe, Bruno? Criar oportunidades para os filhos é o melhor presente que a gente pode dar para eles, né? Eu concordo 100% com as suas colocações e só para complementar, porque a Neide perguntou assim, como detectar isso? E o que eu vou falar agora tem correlação com a pergunta seguinte, que foi como evitar dívidas e manter um histórico financeiro saudável? Então eu diria o seguinte, Neide, se você é relativamente organizado, então um exemplo, tá? Você sabe que você ganha 10 mil, que as suas contas básicas, celular, energia elétrica, etc., consome 5, que dos 5 que restam, você, sei lá, gasta sempre R$ 1.000, você dedica a você, seu conhecimento, estudos, livros, e os outros 4 você distribui de uma determinada forma, que vai ter um número lá que são os jantares, a balada, sei lá, são as coisas que são seus hobbies e seus extras e os supérfluos e as compras. É você não deixar estourar aquilo, porque a sua pergunta foi, problemas emocionais podem ser os responsáveis pelo excesso de gastos? Sem dúvida. Como detectar isso? Você tem que ter um indicador. Então é igual numa empresa, ou igual em qualquer outra coisa. Em qualquer outra coisa não, mas muitas coisas. Você tem que ter um indicador. Você definiu que no seu orçamento é 2 mil para toda essa tranqueirada, você não pode deixar passar daquilo. E se você estiver monitorando, o seu estímulo emocional, que eventualmente vai gerar com o desejo de que você consuma algo que extrapole aquilo, você vai dizer, opa, aqui não dá mais. E aí é realmente ser... e aí tem a ver com essa pergunta seguinte, né? Como evitar dívidas. É isso, é ter controle orçamentário. Tem um ditado que eu nunca falei aqui em rede social, em lugar nenhum, publicamente, mas que todos os meus controllers e gerentes e diretores financeiros escutam isso de mim há literalmente uns 15 anos. Eu falo assim, despesa é igual unha, só cresce, tem que cortar o tempo todo. Não dá. Então, claro que na vida pessoal é um pouco mais fácil, porque uma empresa, em geral, às vezes tem, sei lá, literalmente paga 2, 3, 5 mil contas por mês. Então, quando você vê, você contratou mais gente do que deveria, contratou serviço que não deveria, mas a vida familiar é um pouco parecida. Um dos comentários que chegou agora há pouco foi que a gente vai no mercado com a minha família e compra mais do que deve, enfim. Isso é muito comum. Bruno, quando você vai falar com a pessoa assim, pede para ela levantar o orçamento dela, é muito interessante, porque ela vai levantando aquilo, na hora que ela abre, você vai ponto a ponto com ela, a pessoa vai vendo assim, você pergunta, mas isso aqui é o quê? Isso daqui é uma assinatura que eu fiz de não sei o que lá, não sei o que, tem 5 anos. O que é isso daqui? Isso daqui eu estou pagando tal coisa. Você vai vendo que ela vai acumulando com o tempo e ela não se dá conta que aquilo são acúmulos que ela vem carregando e vira uma mala pesada, né? E ela está ali com aquilo, segurando aquilo, ela não se desfaz, não abre mão daquilo, e está ali acumulando, é igual um armário, né? Pega uma pessoa aí, principalmente mulher, né, que gosta mais de roupa, que compra mais roupa na média, mas homem também, você vai ver o armário, tem quantos por cento, e tem um estudo que mostra isso, né? Quantos por cento do armário uma pessoa usa? 20%. 20% do armário é usado 80% das vezes, né? Que é o Pareto aí do armário. 20% das suas roupas você usa 80% das vezes. E isso funciona, essa regra, funciona em várias coisas que a gente não se dá conta. Então, esse exercício de você limpar o lodo, você ir cortando igual unha, né? É uma higiene mesmo financeira que você acaba se desapegando de coisas antigas que estão ali, você nem sabe por que mais. Você só não se desapega porque você tem realmente um vínculo emocional àquilo, né? Então, funciona muito você desapegar. Mais minimalista. Olha só, 2 perguntas muito boas que chegaram. A bom, me perdoem aqui porque talvez eu não esteja pronunciando certo. Eu nunca compro parcelado, mesmo se for sem juros. Tenho medo de me perder. Tá certo? Qual é a sua resposta? Eu falo muito isso em palestra, assim, para quem é muito organizado e sabe realmente fazer a gestão de
3 cartões de crédito, prazo de vencimento de um e outro, funciona. Quantos por cento das pessoas são assim? Eu diria que menos de 10% que conseguem fazer essa gestão financeira do que eu tenho de experiência, eu diria que menos de 10%. Se você não é, tenta pagar tudo à vista, porque você não vai botar dinheiro na frente. Existe uma convenção anual das parcelas, galera. Elas se encontram lá na frente. Qual que é a questão dessa convenção? Você não sabe quando que elas vão acontecer. Na hora que você vê, tem parcela de 6 meses atrás se encontrando com o que você fez no mês passado, com a outra, né? Então se junta para você ver um buraco que se abre no seu orçamento e você tem uma tendência a cair nesse buraco e depois para sair dele, aí puxa vida, eu vejo pessoal financiando, parcelando a fatura de cartão de crédito, que é um juros absurdo, está corroendo teu dinheiro ali, né? São coisas que podem ser muito danosas para a tua vida financeira. Então, simplifica a vida. Tenha um cartão de crédito só, pague tudo à vista se você puder, não fica parcelando tudo, não tem dinheiro, não compra, sabe? Espera juntar para você ter o dinheiro naquele mês para você pagar. Tenho certeza que 99% das coisas que você compra não são essenciais. Para além da comida, né? Tem que trocar de geladeira. Pô, você pode esperar 6 meses para trocar de geladeira, né? Então tem muita coisa que você consegue dar esse espaço, esperar para poder ter o dinheiro para comprar. Facilita muito a sua vida. E eu, como economista, vou parecer chato, mas é porque eu funciono assim. Aquela história lá do orçamento, então, se você tem 2.000 para gastar com um cacareco e você parcelou 10 vezes de 200, você sabe que até por 10 meses você não tem mais 2.000, você tem 1.800. Exatamente. Então, mas aqui é o que você falou, muita gente não vai ter essa disciplina de organizar e conseguir fazer esse controle, né? Então, realmente é perigoso. Essa outra pergunta eu gostei muito. Iris, boa noite, Thiago. Por que dinheiro é um assunto tabu? Eu adorei essa pergunta. O dinheiro, ele está entre os dois grandes tabus da sociedade. O primeiro é a morte, faz sentido ser um tabu. E o segundo é o dinheiro. O que é irônico em relação ao dinheiro é que ele é uma coisa que todo mundo usa praticamente todo dia, a vida inteira. Ele é uma grande ferramenta de viver, né? Ela é básico para a vida. Por que é um grande tabu? Porque o dinheiro está atrelado, né, às grandes questões do nosso ego. Então tá ligado à nossa capacidade ou não, né, de ser considerado bem-sucedido. Pessoa que tem dinheiro é bem-sucedida, que não tem, não é. Isso no imaginário popular, né? Estou dizendo em relação a como a sociedade pensa isso, né? Ela está ligada à nossa autovalorização, como que a gente se valoriza ou não, o nosso amor próprio até. Está ligado à nossa necessidade de aceitação pelo outro, a nossa dificuldade de rejeição. São questões psicológicas muito profundas que vão afetar, né, a nossa cabeça, nosso ego e o nosso bem-estar, nosso amor próprio. Então é muito difícil falar disso, porque na prática a gente sempre vai se comparar com outros, com outras pessoas e vai acabar se sentindo desencorajado, né? Se sentindo ali intimidado em abrir esse assunto. Mesmo quando você tem dinheiro, que é muito relativo, né? Ter ou não ter é muito relativo. Então é um grande tabu, muito da crença católica também no nosso país, principalmente na América Latina aqui, né? Isso foi piorado, né, na verdade. Não estou dizendo aqui mal ou bem de nenhuma religião, estou dizendo só culturalmente como que o catolicismo enfrentou a questão do lucro dentro da sociedade e isso foi prejudicial, né, uma vez que foi dito aí, né, durante séculos e séculos que o dinheiro é algo sujo, o dinheiro é algo que corrompe, né, o dinheiro, os ricos, né, são pessoas que não merecem o céu, grandes coisas que foram ditas aí, reforçadas pela Igreja Católica, que não ajudam essa visão do dinheiro. Os protestantes foram um pouco menos, né, foi um pouco melhor nesse sentido. A visão protestante ela
ela é mais, digamos assim, que valoriza a questão do dinheiro como uma ferramenta de realmente transformação. Então, o Brasil e a América Latina, nesse sentido, ainda tem esse agravante das crenças de religiões que atrapalham um pouco isso, né, que ajudam a ser um tabu. Achei a sua resposta excepcional, não tenho nem o que complementar. Respondendo aqui, o ti ou a ti, a live ficará gravada, sim, para quem quiser assistir novamente. E a Isa perguntou: tem um carro 2009, em média R$ 20.000. Atualmente não uso o carro. Gastos anuais de R$ 2.500. Faria sentido vender e guardar o dinheiro para futuramente, quando me formar, comprar um carro melhor? Eu vou dar minha resposta de economista. Se você realmente não usa o carro, faria muito sentido você vender, pegar esse dinheiro, investir em algo seguro. Precisaria entender todo o seu panorama. Você já tem reserva de emergência, não tem, você tem renda, seus pais te bancam, você tem imóveis. Abstraindo toda essa complexidade, esses R$ 20.000, se eles tivessem ficado no banco nos últimos 2 anos com a taxa Selic alta como estava, eles teriam valorizado. Se é muito ou pouco é outra questão, mas ele teria minimamente passado de 20 para 24, dependendo do tempo que esse dinheiro ficasse lá, 26, 25, tudo depende do prazo que ele tivesse lá parado, mas pelo jeito você já não usa esse carro há algum tempo. E, mais importante, deixaria de ter que pagar IPVA, seguro, não sei se tem que pagar garagem, ou seja, carro é um tipo de ativo, ou quase todos os ativos, eles geram ônus, né, despesa. Então, se você não usa, eu não diria venda por qualquer preço, amanhã saia correndo e queime ele, mas tente fazer uma boa venda, se livre das despesas, invista o dinheiro, que com certeza você vai ganhar com isso, já que você não usa o carro. O que você acha, Tiago? Eu concordo 100% com você. Até respondendo aqui a pergunta que veio do Osmar, fazendo o gancho aqui, que eu já fiz esse cálculo. Depende, claro, da cidade que você mora. O Osmar está falando aqui, eu gasto em média R$ 1.100 por mês com Uber e tal. Você acha que vale a pena ou é melhor comprar um carro? Claro que também depende do carro, né, que você vai ter, mas pega um carro aí de R$ 100.000, que hoje qualquer carro está nessa faixa para mais, né? Você vai gastar 4.000 por ano de IPVA, né, 4% do valor do carro. Você vai gastar mais uns 6.000 de seguro desse carro de R$ 100.000, só aí já dá R$ 10.000, seguro mais IPVA. Então, põe gasolina, põe manutenção, eventualmente uma multa. Se você mora em São Paulo, você vai ter uma multa de alguma maneira. Alguma manutenção, estacionamento, pedágio. Vai dar seguramente mais de R$ 1.500 por mês para você ter um carro, a manutenção anual de um carro. De um carro maior, mais caro, muito mais ainda. Então, na média, vale a pena você pagar o Uber, sim, tá? E aí, o que o Bruno falou aqui é bem isso, assim, se você não usa, não precisa, você está deixando de render esse dinheiro, você tá, ainda tem a depreciação do carro, né, Bruno? O carro ainda deprecia, está deixando de vender ele nesse ano, no que vem está mais barato do que ele está esse ano, desvaloriza. Então, eu acho que carro, a não ser que você precise realmente, fora isso, hoje em dia com Uber aplicativo de motorista aí, você vive muito bem. A gente tem carro aqui em casa, mas eu uso pouco, assim, eu vivo muito de táxi mesmo, e tem corredor de táxi em São Paulo, né? Eu já fiz a conta, se eu tivesse um segundo carro, ia custar muito mais caro manter um segundo carro do que pegar táxi todo dia. Eu não pego todo dia. Então, assim, se pegar táxi todo dia em São Paulo, que é uma cidade muito grande, eu pego o corredor, não corredor de táxi exclusivo. Eu posso trabalhar no táxi, eu posso responder mensagem, fazer reunião, ganho tempo ainda nos deslocamentos e gasto bem menos do que mantendo o segundo carro. Por isso que eu fiz o cálculo. O Júlio perguntou: quais são os sinais de alerta de uma situação financeira familiar desequilibrada? Tem algum indício?
Antes de eu passar para você, vou me meter aqui na sua seara, onde você milita com domínio. Acho que os sinais de alerta de uma situação financeira desequilibrada é desentendimento entre você e o seu parceiro ou parceira ou filhos, quando as coisas não estão combinadas e aceitas e pactuadas, e principalmente quando o orçamento não fecha, quando se gasta mais do que se ganha, que eu acho que é assim, é o indicador máximo dessa história, né? O que você acha, Thiago? Não, perfeito, e eu adicionaria que isso se resolve quando vocês vão alinhar sobre objetivos. Porque quando tem briga, desentendimento, é porque não tem clareza entre os membros da família por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Um está fazendo uma coisa que é reprimida pelo outro, que é criticada pelo outro, e um está julgando o outro e está entrando em atrito. E aí essa desorganização acontece naturalmente, porque tem duas pessoas remando para lados opostos. Então, isso se resolve com... Não é simples, é óbvio, não é fácil, mas o caminho para resolver, o único caminho possível para resolver é o diálogo em relação a para onde a gente vai, para onde a gente quer ir, onde a gente está agora. E aí você aumenta muito as chances de equilibrar essa gestão financeira para realmente conquistar objetivos, né? Repara você, Thiago, e todo mundo que está assistindo, né? É como tantas outras coisas no convívio humano, seja você com os seus colegas de trabalho, você com a sua família, você com o seu parceiro, você com os seus pais. Quando a gente tem objetivos comuns, as coisas, você tem uma resposta, né, para todos esses problemas. Se eu tenho um objetivo comum com o time que trabalha comigo em um determinado negócio, as variáveis vão ser respondidas através desse objetivo. Puxa, mas hoje tem que ficar 1 hora a mais, nossa, amanhã tem que preparar 2 apresentações ao invés de uma, em casa, com uma família, puxa, a gente sempre domingo ia numa churrascaria, rodízio, e agora não vai ter mais isso? Não, porque a gente precisa muito reformar o telhado que está vazando. Quando a gente tem um objetivo e um alinhamento, as coisas ficam sempre mais fáceis, a gente goste ou não, né? Exatamente. Porque aí você entende, né? Para que a gente está fazendo isso? Tem uma coisa melhor ali na frente. A gente é movido a isso, a evolução, né? Eu estudo, né, esse tema, eu estudo esses temas, né, o convívio humano e tudo mais, e um dos principais aspectos que gera relações saudáveis, relações amorosas, é o compartilhamento de objetivos, né? Entre tantas outras coisas, não é o papo da live de hoje, mas os assuntos se assemelham, né? Porque o dinheiro, por ser um veículo para acessar coisas, bens e serviços, acaba que tem uma correlação direta com desejos e objetivos e planos, né? Totalmente. Você tem seu livro aí para mostrar para o pessoal? Rapaz, eu tô aqui. Eu tenho. Senão é só entrar no seu perfil depois e todo mundo vai poder ver a capa. Meu livro não está aqui, eu estou na outra parte da casa aqui, tá sem, não estou no meu escritório. Mas ele está ali no link da minha bio, Emoções Financeiras. Você vai ter que me pagar uma comissão, tá? Tem aí, olha lá. Eu ganhei. Eu tive aí, né? Acho que foi bem legal. Eu lembrei que estava aqui atrás. Muito bom. Bom, esse é o livro do Thiago. Eu não terminei de ler, porque o tempo está complicado, mas assim, como a gente se conhece, conversa muito, eu tenho certeza que ele é muito interessante. E queria... Eu tenho que é a segunda edição. Eu tenho procurado não deixar as lives ficarem imensas, porque às vezes as pessoas desistem, mas eu queria, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que a gente não respondeu, fiquem à vontade aqui para mandar. E, Thiago, você acha que a gente esqueceu de falar algum ponto muito relevante nesse assunto? Tudo que a gente falou aqui, né, tá tudo conectado, faz todo sentido. Agora, eu diria para as pessoas que estão aqui, assim, que tivessem um pouco de paciência em relação a esse processo, porque é um processo
E esse é um processo que ele sempre vai melhorar. Eu sou muito positivo em relação a isso, porque eu vejo isso acontecendo na prática. Você não vai regredir, você vai melhorar. Aqui no livro, eu trato muito do que a gente falou hoje, de uma maneira passo a passo, didática. Eu formatei esse livro para ele ser lido em 3 semanas. Ele não só tem histórias aqui, como ele tem teoria também, ele tem ciência, né? Tem mais de 80 referências acadêmicas aqui, e ele tem exercícios simples para você fazer, para que você consiga avançar, né, página a página aqui, em relação às suas crenças, entender suas crenças financeiras, em relação ao seu comportamento com o dinheiro, né? Eu trago economia comportamental aqui, que é uma área que estuda comportamento financeiro, para você entender também aonde estão os gargalos, os desafios, e buscar, a partir daí, direcionar os seus próximos passos, né? Para onde eu vou, quando, quanto, e aí o caminho aqui, no final, você tem um plano, que você elabora um plano financeiro de 1 ano, né, para você realmente ter um guia, um norte, é claro, isso aqui é só uma ferramenta, mas uma ferramenta que você fazendo direitinho, passo a passo, eu garanto, se alguém fizer isso aqui 3 semanas e colocar o plano em ordem, se a vida financeira não mudar, pode mandar mensagem para mim que eu devolvo o dinheiro do livro. Porque todo mundo que fez aqui, muita gente que me acompanha está fazendo, está vendo o resultado. Assim. Eu não prometo, Bruno, eu não prometo assim, você ganhar R$1 milhão em 3 semanas, você ficar milionário, como outras pessoas ficam falando por aí, porque é muito mais complexo do que isso. Mas o que eu prometo aqui é um alinhamento muito mais consistente em relação a como você vai, daqui para frente, direcionar a sua vida financeira de forma mais positiva e mais equilibrada. É isso que eu busco contribuir aqui com esse livro. Sensacional. Muito, eu queria agradecer muito, Thiago, por você ter participado. É sempre um prazer bater um papo com você, seja aqui nas câmeras ou quando a gente está junto. Agradecer também todo mundo que participou, interagiu, mandaram perguntas, foi muito bacana. Espero que a gente tenha contribuído e semana que vem a gente está de volta. Não me lembro qual que é o tema da semana que vem, mas eu e o Thiago, com certeza a gente vai estar junto de novo em algum videocast, em alguma outra atividade, porque a gente tem se encontrado com frequência. Sim, tem sido muito bacana nossas conversas, nossas trocas, e parabéns pelas suas lives aí, eu estou acompanhando cada dia, né, cada semana num assunto diferente, mas todos convergentes, né? Então está sendo bem legal aí, como você está colocando o seu Instagram, muito bacana mesmo. Parabéns aí pelo seu trabalho e tamo junto, cara. Conta comigo que a gente está junto aí na jornada. Maravilha. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Thiago, e também obrigado para todo mundo que nos acompanhou. E semana que vem estamos juntos novamente. Uma ótima noite. Abraço. Boa noite, abraço.